Ano passado eu tive o prazer de conhecer a Karina. Ela me mostrou que as aulas de inglês não precisam ser aquelas aulas maçantes, cansativas, e uma aula divertida você também consegue aprender inglês. Se você está interessado em aprender inglês, vai com ela que é sucesso. Com a Karina, através da metodologia dela, eu tive a capacidade de aprender o inglês, que era uma grande dificuldade para mim, e também aprender o inglês adequado à minha área de atuação. She's helping me to improve my English, my conversation skill, as well as the grammar. I really recommend doing classes with Karina, especially if you are looking for business classes. Surpreendi com a velocidade, atingi os objetivos que eu precisava a curto prazo e quero continuar estudando com a Teacher Karina para buscar a fluência aí na língua. Super indico, ela é uma excelente profissional que vai conseguir traçar aí seu plano de estudo relacionado ao seu objetivo. Eu evolui bastante, né? Graças a Deus e a professora Karina. Eu recomendo a Karina, assim, de olhos fechados, como eu já recomendei para vários amigos meus, né? E todos eles têm a mesma opinião, que a Karina é maravilhosa. É uma das melhores professoras de inglês que eu já tive. Tive coragem de me inscrever no processo seletivo para me tornar pesquisadora de um núcleo de direito internacional. Então, assim, o fato de eu estar fazendo as aulas já me encorajou, né? E aí, felizmente, eu consegui a vaga, então hoje eu sou pesquisadora de um núcleo de direito internacional. Então, eu venho super recomendar a Teacher Karina, ela é maravilhosa, as aulas, a didática, então eu já venho recomendando para todo mundo, eles não vão se arrepender. Estou estudando com a Teacher Karina e eu estou adorando, as aulas são ótimas, são dinâmicas e eu estou aprendendo e estou melhorando a cada dia e estou muito feliz. Eu recomendo. Precisava evoluir, então retomar esse contato com a língua, com o acompanhamento da Karina tem sido fundamental. Já sinto que meu vocabulário, a minha segurança no inglês já melhorou muito fazer aula com ela. Ela é uma pessoa super querida, super atenciosa e é muito bom, tá sendo muito bom esse processo, então eu recomendo muito a Teacher Karina. Conheci a Karina, minha xará, e foi uma grata surpresa na minha vida, porque de fato a didática da Karina, a forma de ensinar, faz com que você aprenda o inglês de uma forma muito mais leve, muito mais rápida. Muito feliz de ser aluna dela, porque a Ká, além de ser uma professora excelente, além de ser uma profissional exemplar, eu tenho muito prazer de ser aluna dela. Indico para todo mundo e acho que de fato faz uma diferença muito grande na vida aprender inglês com a Karina. Hello everyone, boa noite, sejam bem-vindos, boa noite a todos, welcome, sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz por poder estar aqui hoje, dando essa aula gratuita para você e mostrando como falar inglês vai te fazer crescer profissionalmente, sim. Eu estou aqui hoje para te ajudar a dar um up na sua carreira, conforme prometido. Estou muito contente, boa noite, sejam bem-vindos, é um prazer de verdade estar aqui hoje com vocês. E eu gostaria então de começar me apresentando, falando um pouquinho sobre mim, para aqueles que não me conhecem. Eu sou professora há bastante tempo, é melhor não falar há quanto tempo para eu não entregar a minha idade, mas pode colocar aí na conta mais de 10 anos. E ao longo desse tempo que eu tenho de experiência dando aula, eu sempre trabalhei com o público adulto, trabalhei por muitos anos numa grande rede de idiomas, numa grande escola de inglês, espalhada pelo Brasil inteiro, com foco no público adulto e principalmente em inglês para negócios, que é o tão famoso Business English. Então, hoje a minha missão é estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de todo esse conhecimento, de tudo que eu fiz ao longo desse tempo e colocando em prática aí muitas coisas novas, muitas coisas boas, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês a crescer profissionalmente, a dar esse salto na carreira. Então, esse é o meu objetivo com vocês aqui hoje. Bom, antes da gente começar para valer, eu queria pedir para vocês que vocês pudessem deixar aqui todas as dúvidas, todas as perguntas que vocês tenham, que eu prometo que eu vou responder depois, tá bem? Ao longo dessa aula, o que surgir, vocês podem ir deixando aqui,
que eu respondo depois com certeza e tiro todas as dúvidas que vocês venham a ter ainda, tá bom? Bom, como eu já disse, hoje eu estou aqui para te ajudar a aprender inglês, para crescer profissionalmente. E, gente, quando eu falo em crescer profissionalmente, eu falo para todo mundo, né? Esse crescer profissionalmente, ele é para todo mundo. Eu ouço muitas pessoas perguntando, alunos, amigos, teacher, eu preciso desse business English, desse inglês para negócios, só se eu estiver trabalhando numa grande corporação, uma grande empresa multinacional? É claro que não, né? Essa é uma aula para todo mundo. Você que está em busca de uma nova oportunidade de trabalho, ou você que já está trabalhando, mas não quer perder essa oportunidade quando ela bater a sua porta. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar preparado. Eu vou falar depois um pouquinho mais sobre isso. Então, você não quer desperdiçar o risco de perder uma oportunidade quando ela chegar para você, e isso é muito importante. Ou você já está trabalhando no emprego dos seus sonhos, no emprego que você gostaria, na empresa que você gostaria, mas quer se destacar no seu ambiente de trabalho. Então, gente, isso é fundamental. Quando as pessoas me perguntam, teacher, Karina, para quem é o Business English? Para quem é o inglês para negócios? É para todo mundo. Desde a pessoa que ainda está procurando uma oportunidade, até a pessoa que está empregada, qualquer que seja o ambiente de trabalho dela, mas ela quer se destacar nesse ambiente de trabalho, ela quer se posicionar melhor. Então, independente, essa aula é para você, independente de onde você esteja trabalhando e independente do inglês que você tenha, tá? Então, eu queria deixar tudo isso aqui bem claro hoje, para que você possa se sentir parte dessa aula. Eu estou falando para todo mundo aqui, é com grande prazer que eu falo para todo mundo. Quem me conhece sabe que eu tenho alunos que têm um nível mais inferior de inglês porque não tiveram oportunidade de ter contato com a língua antes. Tenho alunos de avançado, tenho alunos de conversação, e esse é o tipo de inglês que é para todo mundo, desde que você de fato queira se posicionar melhor no seu ambiente de trabalho, se destacar melhor, seja ele, gente, uma grande corporação, um escritório, uma loja, um restaurante. Então, qualquer que seja esse ambiente, uma fábrica, você tem sim como se preparar para se posicionar melhor, cada vez melhor, e principalmente através do inglês. Então, vamos lá. Se você se identifica, né, com essas situações, você está hoje aqui no lugar certo, é para você que eu estou falando, é você que eu quero ajudar. Então, eu vou me abrir com vocês um pouquinho. Queria falar um pouquinho do que eu acredito, das crenças que eu tenho, da forma como eu aprendi inglês e qual é a minha concepção, né? Qual o meu conceito hoje desse inglês tradicional, que é um inglês que a gente tem no nosso país, né, no Brasil, em grandes cidades brasileiras, enfim, que é um inglês tradicional, o jeito tradicional de aprender. Ele pode talvez não estar indo ao encontro aí dos seus objetivos de crescer profissionalmente. Essa é uma dúvida que muitos alunos me trazem ainda, né? Teacher, será que eu deveria me matricular num curso tradicional? Será que eu deveria, vale a pena eu passar 6, 7 anos estudando inglês da sala de aula 2 vezes por semana, para então eu conseguir me destacar melhor no mercado de trabalho, para então eu conseguir aplicar para uma vaga de emprego que requer inglês? E aí, gente, eu vou dar aí a minha opinião, tá? Ao longo de todo esse tempo de experiência, ao longo de todos esses alunos com quem eu já trabalhei, alunos que eu já ajudei ao longo desse período, pessoas que começaram com inglês muito básico ainda e depois conseguiram se destacar, conseguiram atingir os seus objetivos. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso tudo, né? Quando o aluno vem e me pergunta um pouco sobre esses cursos tradicionais, muito focados na gramática, eu acho que hoje a gente não precisa disso, né, para crescer profissionalmente. Eu acho que esse método, esse modelo tradicional, ele é muito demorado, ele é muito cansativo e ele vai, de fato, postergar aí, né, você atingir os seus objetivos.
Porque hoje, quando a gente fala do público adulto, que é esse público que é com quem eu trabalho desde sempre, que é o meu foco, são pessoas que não têm muito tempo, né, para entrar numa sala de aula, estudar 2 vezes por semana, muito focada na gramática, para depois conseguirem se comunicar oralmente, para depois conseguirem começar a se destacar mais no seu ambiente de trabalho, principalmente no mundo de hoje, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, em que as empresas estão se reinventando, a pandemia trouxe muitas coisas novas em termos de mercado de trabalho. Então, é um público, e eu imagino que seja você, que não tem muito tempo para esperar, para começar a estudar, para começar a aprender, e então, sei lá, daqui a 3, 4, 5, até mais tempo, 6 anos, colocar em prática o que você está aprendendo. Então, a gente sabe que hoje a gente não precisa disso. Isso foi o que aconteceu comigo, tá? Essa é um pouquinho da minha história, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu estudei 8 anos em um curso tradicional na minha cidade, no Rio de Janeiro, e não saí fluente. Eu aprendi muita gramática, mas muita mesmo. Aprendi vocabulário, enfim, tinham atividades de listening, mas de fato eu não aprendi a me comunicar de forma eficiente. Eu acho que essa é a palavra que a gente tem que levar em consideração hoje em dia, com o inglês da vida real. E é esse inglês que eu estou aqui para passar para vocês. Não é aquele inglês baseado no livro, sabe? Aqueles livros muito engessados, com diálogos prontos, em que muitas vezes a pessoa está ali estudando como chegar num lugar e se apresentar, por exemplo, que tipo de greetings, né? Que tipo de cumprimentos ela tem que utilizar. E aí os alunos, quando eu recebo os alunos, eles vêm muito com esse inglês encaixotado, né? Que é um Hi, how are you? I'm fine, thanks, and you. E aí? Será que é esse o inglês da vida real? Será que se alguém te perguntar, te fizer uma pergunta diferente, você saberia responder? E olha que a gente está falando do básico, hein? Olha que a gente está falando de um cumprimento, de quando você chega num lugar e você fala, Hi, how are you? E aí você aprendeu a responder ali, porque são aqueles diálogos dos livros, né? Dos livros de inglês, de gramática, a gente aprende a responder I'm fine, thanks, and you. E aí eu sempre digo para os meus alunos, o que você faz? Acabou o diálogo? Acabou a conversa? Como é que você continua nessa conversa? Que eu acho que é a maior dificuldade da maioria das pessoas. E eu vejo isso pela minha experiência. Muitas pessoas conseguem responder o que a gente pergunta, mas não conseguem fazer outras perguntas, perguntar, manter o diálogo acontecendo, manter o diálogo ativo, né? Isso é algo que eu acho que eu sempre dou como exemplo, e quem me conhece sabe disso. Então, por exemplo, a pessoa perguntou, what's your name, how old are you, what do you do, where do you live, where are you from? E aí você vai lá respondendo, né? Assim que a gente aprende nas aulas de inglês a responder aquelas aulas de 2 vezes por semana, na sala de aula, num curso baseado na gramática, a gente aprende a responder a essas perguntas de maneira bem pontual, né? O seu nome, o que você faz, quantos anos você tem, de onde você é, onde você mora. Mas como é que isso vira um diálogo de fato? Como é que a gente transforma isso em um diálogo da vida real? Então, se alguém chega para você, ao invés de perguntar, Hi, how are you? A pessoa pergunta, Hey, what's up? How are you doing? E aí você fala, ih, gente, agora eu não estou preparado para responder a essa pergunta, porque não foi assim que eu aprendi na sala de aula. Então, o que eu queria falar para vocês hoje? A gente sabe que o custo, existe um custo grande, né, por você não falar inglês hoje, por você não poder concorrer a uma vaga de emprego que requer o inglês intermediário, avançado, fluente, né? Então, qual é o custo que isso tem para você? De repente, de perder uma promoção no próprio emprego, no seu próprio trabalho, ganhar menos, não poder dar uma condição melhor para a sua família. Então, eu tenho um aluno recente que está estudando comigo, que está a um passo da promoção na empresa. Ele está há 14 anos nessa empresa, ele está a um passo da promoção, porque só falta o inglês. E o gerente dele já avisou, olha, enquanto o seu inglês não estiver no nível X, que é o nível B2, que é um nível intermediário, né, um upper intermediate que ele precisa atingir, enquanto o seu inglês não estiver nesse nível, você não consegue a promoção. E aí eu já perguntei para ele, o que essa promoção te traz, né?
traz uma série de outros benefícios. Primeiro, um salário maior. Outros benefícios como, enfim, um carro, né, um plano de saúde melhor, que ele pode estender para a família dele. Então, gente, olha como isso é importante. Ele está a um passo da promoção, há 14 anos na empresa, somente esperando o inglês atingir o nível B2. Então, o tempo urge, né? Na verdade, o tempo dele já passou, esse inglês já tinha que estar aí pronto para ele fazer a avaliação interna da empresa e ganhar essa promoção. Ele tem todas as skills que a empresa precisa, né? De projetos, de gerente, só falta o inglês. Então, eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração. Qual é o custo que você tem por não saber falar inglês ou por não falar o inglês que você gostaria e precisa falar para você se posicionar melhor, tá? E é claro que a gente pode pensar, gente, em tantos outros benefícios, né? Viagens, a gente está aqui falando do inglês para negócios, do inglês para dar um up na sua carreira, mas a gente pode falar de viagens, a gente pode falar de abrir portas no mercado internacional, oportunidade de morar fora, enfim, tantos outros benefícios que a gente vai falar hoje aqui ainda um pouquinho, e eu tenho certeza de que ao final você vai poder se sentir aí mais confiante, mais preparado para arriscar e mudar de fato a sua vida e as oportunidades que você tem. Então, bom, baseado em tudo isso, em toda essa minha experiência, em todos esses alunos que eu tenho visto passar por mim enfrentando essas dificuldades, eu desenvolvi o método Up You Go Business English, como o nome já diz, inglês para negócios, cujo foco não é a gramática. Quem me conhece sabe que o foco das minhas aulas, o foco do meu curso não é a gramática. O foco é você conseguir se comunicar, gente, em inglês, para você se destacar profissionalmente de forma apropriada, independente do seu nível, tá? Por quê? Porque eu, Teacher Karina Almeida, eu acredito que você não precisa começar pela gramática, tá? Para que depois você venha desenvolver as outras habilidades, para que depois você venha começar a sua comunicação oral. Então, muita gente acha que se você não começar pelo verb to be, né, e aprender a dizer, primeiro eu preciso aprender o verb to be para então dizer my name is Karina Almeida. Não é bem assim. Então, eu acredito que a gramática, é claro que a gente precisa dela, gente. Ninguém fala corretamente uma língua se não souber a gramática, se não estudar gramática, se não tiver a estrutura da língua ali, né? Mas a gente não precisa, do meu ponto de vista, com a minha experiência, a gente não precisa começar pela gramática, pelo verb to be, para você então desenvolver outras habilidades. Tá? Porque muita gente acha que só depois que a minha gramática estiver num nível X, aí sim eu posso escutar melhor, aí eu posso falar melhor. Eu acredito que está tudo interligado, tudo conectado. A gramática ela é importante sim, mas ela não é um pré-requisito para você formar as suas frases. Então, é com base em tudo isso, em muitos treinamentos, em muitos estudos sobre metodologia que eu criei, que eu desenvolvi o Up You Go Business English justamente pensando nisso, como que eu posso ajudar a todo mundo, né, inclusive a mais pessoas, de forma eficiente, em que a gramática esteja ali, é claro que você precisa dela, mas você não precisa começar com ela, passar anos estudando para então conseguir falar, conseguir se apresentar no ambiente de trabalho, conseguir fazer uma reunião na sua empresa, apresentar um projeto, um brinde entre amigos, tá? Então, hoje vocês vão ver aí que ao longo dessa minha experiência eu tenho de fato ajudado muitos alunos que já tiveram contato com o inglês, e aí cada um tem a sua experiência, né? Alguns já estudaram por diversas vezes e acabaram desistindo. Então me conta aí se você é uma dessas pessoas, porque eu acho que esse é um universo enorme de pessoas que já começaram a estudar lá atrás, já tiveram contato com o idioma e no meio do caminho desistiram por diversos fatores, tá? E que fatores são esses? Podem ter sido problemas, motivos financeiros, motivos de falta de tempo e de prioridade, isso é algo que eu sempre ouvi muito. Ou motivos de metodologia também. Sabe aquela coisa, o método não era para mim. Ou a metodologia da escola X, Y, do curso de inglês que eu estudei, não era para mim. Acabou que eu não gostei, não me identifiquei, não continuei estudando.
E aí, esse é um universo enorme de pessoas. Eu queria que você me dissesse aí se você já passou por isso, se esse é o seu exemplo, né? De quem já estudou, de quem já esteve em contato com o idioma e acabou abandonando e desistindo por vários motivos. E aí, o que acontece, né? Diz aqui para mim, vê se você concorda comigo. O que acontece quando você desiste do inglês no meio do caminho, né? Muita gente chegando, inclusive, ao intermediário e desistindo de estudar depois. Eu cheguei ao intermediário, aí às vezes vem aquela sensação de que meu inglês é intermediário, consigo me virar bem, sabe? Consigo ler e escrever, e meu ouvido é bom, consigo entender algumas coisas, então tá bom. Então agora o inglês não é mais prioridade, eu tô com uma rotina muito corrida, tô com falta de tempo, eu vou deixar para estudar, para complementar depois. Gente, vocês não têm a menor ideia de como esse é um erro assim, tamanho, um erro crasso no processo de aprendizagem de vocês. Por quê? Porque como qualquer coisa que a gente esteja estudando, quando a gente para, quando a gente não conclui, a gente anda para trás. Se você não continuou estudando inglês, ou se você parou o curso, né, parou as suas aulas, e se você não esteve mais em contato com a língua, se você parou de assistir séries, de ouvir música, de ler, de ouvir, de falar, o seu inglês andou para trás. E aí, daqui a 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, quando a oportunidade bateu a sua porta de novo. E aí você pensou, bom, agora por que eu deixei o meu inglês de lado? Agora eu preciso dele de novo. Só que nesse processo, quando você volta e precisa do inglês de novo, não é mais aquele inglês que você deixou há 2 anos atrás. Ele é outro inglês, ele é um inglês que está aquém do que você precisa. Porque você não praticou. Gente, é igual direção, é igual dirigir. Eu sempre digo isso, sempre dou esse exemplo. É igual dirigir um carro. Se você não tira o carro nunca da garagem, na hora que você precisar, vai fazer um monte de besteira, pode ter certeza. Ou a sua chance de cometer erros é muito maior. Então, é nisso que eu gostaria que vocês pensassem. O inglês, gente, a gente não aprende do dia para a noite, né? A gente sabe que é uma segunda língua, é um processo que requer o seu tempo, sim, dedicação, o seu comprometimento. E se não houver esse conjunto, não vai funcionar. Essa teoria que a gente tem de estudar inglês 2 vezes por semana, né, no cursinho, ou enfim, qualquer que seja aí a forma que você tenha encontrado para estudar, é muito pouco. A sua exposição à língua está sendo muito pequena. Então, a gente precisa encontrar uma forma de estarmos rodeados do inglês todo dia, toda semana, né? De uma forma constante, para que, de fato, ele faça diferença na sua vida, tá? Então, aí o que eu queria contar para vocês, né? Que tudo isso sempre me incomodou. Então, ao longo de todos esses anos de experiência, eu fui vendo muitos casos, muitas pessoas desistindo, indo e voltando, ou pessoas que, enfim, não davam a devida importância ao processo. Começavam com um nível de motivação lá em cima, super felizes, e daqui a pouco aquele nível de motivação caía. Então, eu pensei, bom, o que eu faço, né? Como é que eu faço para ajudar essas pessoas a não desistirem, a continuarem estudando, a verem os seus objetivos sendo realizados? Aí, bom, veio a pandemia. As salas de aula ficaram de lado um pouco e eu passei a dar aulas online, né? Eu já tinha alunos que estudavam online, mas com a pandemia esse número aumentou assim expressivamente, né? Mas era um desafio, de certa forma. Eu pensava, bom, será que eu consigo entregar a mesma qualidade de aula, né, das aulas que eu já entrego de forma presencial? Será que é o mesmo? Será que o inglês, a forma de aprendizado é o mesmo? Será que as pessoas vão gostar? Será que elas vão comprar esse projeto de estudar online? E aí foi uma surpresa, porque aos poucos eu fui vendo que os resultados eram ainda melhores para os meus alunos, tá? Por quê? Porque hoje a gente tem uma série de ferramentas interessantíssimas de você aplicar com os seus alunos online, e quem estuda sabe disso, né? Que a gente tem muitas ferramentas à disposição, a gente tem uma série de tecnologias que a gente pode utilizar, tantos aplicativos, tantos websites, tantos podcasts maravilhosos, que a gente pode inserir na rotina do aluno. Então, tudo isso foi me deixando cada vez mais motivada
eu já tinha muitos alunos, já tinha trabalhado com muitos alunos presenciais, mas a pandemia, de fato, revolucionou aí, e eu me surpreendi com a transformação, eu acho que essa é a palavra, que as aulas de inglês online estavam causando, a transformação que as aulas estavam promovendo na vida dos meus alunos. Só o fato, gente, deles não precisarem se deslocar, fez uma super diferença. Eles otimizaram muito mais o tempo deles de aprendizado, uma vez que bastava a gente ligar a câmera, entrar na plataforma, apertar um botão e as aulas já estavam acontecendo. Então, eu acho que os alunos passaram a priorizar mais o inglês, a se dedicar mais a fazer homework, a estudar. Eu passei a montar um plano de estudos para os meus alunos com inglês todos os dias na sua rotina, além dos dias das aulas. Então, isso foi fazendo a diferença. Eu fui vendo que as pessoas estavam se motivando mais a aprender, a se dedicar, a priorizar o inglês, tá? Então, o meu objetivo sempre foi esse, né, de ensinar o inglês da vida real, o inglês do mundo dos negócios, o inglês do seu ambiente de trabalho. E aí eu volto a dizer, qualquer que seja o seu ambiente de trabalho, né, pode ser uma loja, pode ser um restaurante, pode ser um escritório, pode ser uma grande empresa, pode ser um serviço público, mas como que você se posiciona melhor com o inglês que você tem? Ah, teacher, mas o meu inglês é muito iniciante ainda, é muito básico. Não tem problema. A gente transforma esse inglês iniciante básico em expressões que a gente vai ver aqui hoje, super úteis e simples de você aplicar na sua vida real. Então, bom, veio a pandemia, voltando, né? A pandemia, de fato, transformou a vida de muita gente, a gente sabe disso, né? Ou seja, além dos alunos estarem trabalhando de casa, que eu acho que isso aconteceu com a maioria, né? Eu vi os meus alunos precisando, gente, aprimorar o inglês que eles já tinham. Ou aprender o inglês, exatamente como esse exemplo do aluno que eu dei agora, que estava com a promoção na empresa pendente por conta do inglês. Então, o que aconteceu? A pandemia veio e fez assim, ó, uma reviravolta na vida de todo mundo. Muitas empresas fecharam, muita gente perdeu o emprego. As pessoas que continuaram trabalhando acabaram assumindo uma carga de responsabilidade muito maior. Então, as empresas começaram a exigir mais dessas pessoas, a exigir mais qualificações, mais horário de trabalho, né? Mais conhecimento. Então, eu percebi que houve um aumento muito grande de alunos, né? De pessoas me procurando e precisando aprimorar ainda mais o inglês, porque as empresas estão demandando mais. O mercado de trabalho está mais acirrado. Hoje, as entrevistas de emprego acontecem online. E aí, você está preparado para passar por uma entrevista de emprego em inglês online? Porque você não está mais ali no presencial, né? Eu tenho hoje alunos que já fizeram umas 3 ou 4 entrevistas desde ano passado até agora em inglês online. Então, como é que a gente se prepara para esse momento, né? Para representar a sua empresa em reuniões agora também online, negociações, por exemplo, negociações com clientes internacionais. Gente, as empresas querem se expandir, hoje não tem mais barreiras geográficas. As empresas querem crescer, então a gente precisa estar pronto para fazer essas apresentações em público, para participar de reuniões com clientes, para apresentar os projetos da empresa, para você representar a empresa em negociações, para você se apresentar no seu novo local de trabalho, se ele for novo. Ou não, ou a empresa acabou de receber a visita de um cliente e você está ali representando a empresa e precisa se apresentar em inglês e apresentar a empresa também. E aí? Ou uma loja, gente, acabou de chegar um cliente estrangeiro, como é que você faz? E a gente sabe que quem tem inglês se destaca. Né? Ah, eu não falo inglês, mas a minha gerente fala, ela pode vir me ajudar. Chama a gerente. E aí, você vai morrer na praia? Né? Ou num restaurante. Ah, cheio de gringo, cheio de estrangeiro. Ah, chama o gerente ou aquele outro garçom ali, porque ele fala inglês, eu não falo. E aí? Vai perder a gorjeta? Vai perder a oportunidade de atender uma mesa de clientes, de clientes estrangeiros? De se posicionar melhor perante os outros garçons, o seu time, enfim, e o restaurante como um todo? Gente, falar inglês te traz
e vai te trazer alguma vantagem? É isso que eu pergunto. Existe o caminho reverso, o caminho contrário? Ah, eu falo inglês, mas eu não tenho nenhum tipo de benefício, eu não, acho que não tenho oportunidade não, mesmo falando inglês. Não existe isso, gente. Eu não sei se vocês sabem disso, mas talvez sim, que quem fala inglês recebe salários aí de até 70% maiores, né? Salários 70% maiores, porque você fala inglês. Não existe o contrário. Não existe esse caminho reverso de você falar inglês e não estar bem posicionado no mercado de trabalho. Qualquer que seja ele, tá? Não estou falando necessariamente de uma grande... A gente fala, é uma grande corporação, uma grande empresa multinacional. Não, numa loja. Um escritório de advocacia. Hoje em dia, trabalhando com compliance, gente, você pode ter clientes, grandes empresas, clientes estrangeiros. E aí, quem faz toda essa parte contratual? É você ou passa para o outro advogado que sabe falar inglês e você não sabe? Então, assim, não existe isso, qualquer que seja o seu ambiente de trabalho, tá? Então, ó, falar inglês vai te trazer e te traz vantagens, sim, pessoalmente e profissionalmente, né? Salários maiores, maior empregabilidade, porque a gente sabe que hoje, como a gente falou aqui agora, as empresas estão se renovando, se reestruturando, fechando algumas sedes, abrindo outras, né? Elas não querem mais contar com essas barreiras geográficas e vai te trazer possibilidades de concorrer a uma vaga no exterior, por exemplo. Ah, teacher, mas eu nunca pensei em morar fora. Não faz parte dos meus planos. Tá ok. Não faz parte dos seus planos hoje, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã. E é isso que eu queria mostrar para vocês. A gente deixa para se preparar quando a oportunidade já chegou, quando ela já bateu a sua porta. Infelizmente. Só que dominar uma outra língua, falar inglês fluentemente, ou ainda que não seja fluentemente, mas se comunicar de forma apropriada, não é da noite para o dia. Não é do tipo, tenho que me preparar, já aconteceu comigo. Tenho que me preparar para uma entrevista de emprego daqui a 2 dias. Você me ajuda? Posso te ajudar, mas milagres a gente não faz. Por quê? Porque a gente tem que estar pronto. Hoje o mundo ele é globalizado, as empresas não têm mais barreiras geográficas, então por que não você começar a se preparar e ficar pronto para quando essa oportunidade bater a sua porta? Aí tudo bem, a oportunidade chegou, você pode dar uma corridinha ali, treinar mais, e é isso que eu vou falar daqui a pouco, estudar, praticar, mas você já está pronto, você já está preparado, tá? Como que a gente pode fazer isso? Bom, vamos pensar nesse cenário de uma entrevista de emprego em inglês, né? Como é que você se prepara para ela? Gente, vamos pensar assim. Como é que... você sabe que, independente de onde você trabalha, oportunidades de entrevistas de emprego em inglês podem acontecer. Eu estou com uma aluna que está fazendo um processo seletivo para a Amazon. E, enfim, um processo seletivo enorme e várias etapas em inglês. Então, esse é um assunto muito importante, tá? Mesmo que hoje você diga, eu não estou procurando um trabalho novo. Eu quero morrer trabalhando na empresa em que eu estou. That's okay. That's fine, tá bom. Mas vamos nos preparar? A gente não sabe o dia de amanhã, é sempre o que eu digo, né? Essa é a minha história, é a minha história com inglês. Em outro momento eu conto para vocês, mas a minha história é essa. Eu achava que eu não ia precisar do inglês, até o dia que eu vi uma oportunidade e falei, e agora? Será que eu tenho inglês bom para me ajudar? E tinha. Então, mesmo que você não esteja procurando uma oportunidade agora, um trabalho, um emprego novo, tá? Mas, enfim, para quem está procurando, para quem está trabalhando e quer ficar pronto para essas novas oportunidades, tá? A gente sabe que a gente tem que estar preparado, independente dos seus objetivos no momento. E o que significa uma entrevista de emprego em inglês? Significa que você já subiu o seu nível de vagas, o seu nível profissional. Gente, participar de uma entrevista de emprego em inglês significa que você já está rumando a um outro patamar, a um outro nível de vagas que só o inglês te proporciona. E quem já passou por entrevista em inglês sabe disso. Me diz aí vocês se já passaram por esse processo, se já passaram por uma entrevista de emprego em inglês,
Como que foi? Você estava preparado? A gente sabe que entrevista de emprego já dá aquele frio na barriga, já é uma situação desconfortável, né? Em português, na nossa língua, a gente sabe que está sendo avaliado. Agora imagine em inglês. Como pode você não chegar pronto para uma entrevista de emprego em inglês? Não existe essa possibilidade, né? Então, o que eu queria começar te dizendo aqui é, vai participar de uma entrevista de emprego em inglês? Jamais comece a entrevista dizendo I'm sorry, my English is not good. Or my English is too bad. My English is too bad. Olha que coisa. Meu inglês não... Me desculpe, meu inglês não é bom. Ou meu inglês é muito ruim. Sorry for my English. Sorry for my bad English. Não digam isso. Desculpa pelo meu inglês. Desculpa pelo meu inglês ruim. Nunca digam isso. Por quê? Porque você já vai começar a entrevista derrotado, né? E vai chamar a atenção do seu entrevistador para os possíveis erros que você vai cometer. Gente, isso eu digo não só em entrevista de emprego, tá? Em nenhuma situação. Tem alunos que já me ouviram falando isso e dizem, ai, depois que eu ouvi você falando isso, teacher, nunca mais eu cometi essa gafe. Claro que não, não façam isso, tá? Você tem que estar ali confiante do seu inglês, do inglês que você vai apresentar, ainda mais numa entrevista de emprego. Não chame a atenção do seu entrevistador ou qualquer que seja a pessoa que esteja ali para os possíveis erros que você vai cometer. Porque pode ser que, enfim, você nem cometa ou cometa erros que para eles não sejam tão relevantes assim e tá ok, você é um candidato bom para a vaga. Então, por favor, como é que a gente pode se preparar melhor, né? O que a gente deve fazer nesse momento? Domine as suas referências profissionais em inglês, estude a sua experiência profissional, saiba falar um pouquinho sobre as suas qualificações, a sua experiência anterior, o que você já fez, tudo isso, gente, é uma questão de preparação, independente do inglês que você tem, tá? Estude sobre a vaga para a qual você está aplicando, ganhe intimidade com o vocabulário e as expressões que a empresa utiliza. Ah, teacher, como eu posso fazer isso? Vai no LinkedIn da empresa e estude sobre a empresa, né? Ou vai, se a empresa tem um site, se é uma empresa internacional, né? Toda empresa hoje em dia tem um site, enfim, entra no site, mesmo que ele não seja internacional. Estude sobre a empresa, leia um pouquinho mais sobre ela, qual é qual a missão da empresa, quais são os valores da empresa, a visão que aquela empresa tem. Quanto mais você souber, quanto mais você estudar sobre a empresa, mais bem preparado você vai estar para falar sobre ela. E aí eu vou abrir um parênteses, no tempo que eu trabalhei como coordenadora pedagógica nesse curso e diretora nesse curso de inglês por anos, eu recebia muitos candidatos a professores de inglês, a English teachers, e no momento da entrevista, quando eu perguntava, o que você sabe sobre a nossa empresa? E não sei. Ah, eu sei que é um curso de inglês, que trabalha com público adulto. O que mais? Só? Então, você não fez o seu dever de casa. Tá? Então, é importante você estar preparado, estudar sobre a empresa e, mais ainda, estude sobre a vaga para a qual você está aplicando. Isso vai fazer toda a diferença no seu processo seletivo. Tá? Então, ó, não peça desculpas pelo inglês que você tem. Domine suas referências profissionais em inglês. Estude sobre a empresa para a qual você está aplicando. Entre no site dela, no LinkedIn, no site que ela tem, internacional ou não. Estude sobre a vaga, tá? É importante você saber sobre a vaga para a qual você está aplicando. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas principais perguntas, né, que o entrevistador faz. Não são as únicas perguntas, mas são algumas que eu acho que vocês podem treinar, né, de forma bem minuciosa. Tudo é uma questão de treino, de prática, de estudo. Então, que perguntas são essas? Que frases são essas que eles podem te perguntar? E qual é a melhor forma de você se preparar para elas? Então, a primeira que eu separei, tenho aqui a minha colinha, gente, porque é muita coisa, viu? Então, ó, tá tudo aqui comigo. Que ele pode começar te pedindo? Tell us a little bit about yourself. Tell us a little bit about yourself. Conte-nos um pouquinho sobre você. E aí, esse é o momento de você estar pronto para falar sobre você mesmo. Esse é o momento de você brilhar. Gente, é o momento de você ter estudado, ter montado as suas frases, praticado com alguém, no espelho, com um amigo, com um parente, com um professor, quem quer que seja. Praticou, está pronto, vai falar um pouquinho sobre você, vai falar um pouquinho sobre a sua experiência profissional, seu emprego anterior, quais são as suas habilidades, suas características. Só cuidado para não se estender demais e nem falar de menos,
tá? Eu sempre digo para os meus alunos, enfim, para os meus mentorados, keep your answers under 2 minutes. Mantenha as suas respostas ali até abaixo de 2 minutos, porque senão a gente acaba falando demais, é um momento em que a gente às vezes está nervoso, está desconfortável, então se falar demais, aí sim a gente corre o risco de falar besteira. Bom, uma segunda possível pergunta, why did you apply for this position? Why did you apply for this position? Por que você aplicou para essa vaga, né, para essa posição, para essa job offer que está aí? E why would you like to work here? Por que você gostaria de trabalhar aqui? Então, esse é o momento de você falar um pouquinho por que você está aplicando para a vaga, por que você gostaria de trabalhar na empresa, e aí esse é o seu gancho. Se você pesquisou sobre a empresa, se você pesquisou sobre a vaga, esse é o momento de você trazer coisas positivas para o seu entrevistador. Why did you leave your last job? Why did you leave your last job? Por que você deixou o seu último emprego? E aí não é o momento de você falar mal de ninguém, do seu antigo emprego, do seu antigo chefe, dos seus coworkers, porque não é assim que a gente faz, não é assim que a gente se porta, né? Number 4, what are your greatest strengths? Quais são as suas maiores forças, as suas maiores qualidades? Então, what are your greatest strengths? Então, esse é o momento de você falar um pouquinho sobre você também, suas características, personalidade, o que você faz de melhor, né? Que você trabalha bem em equipe, que você é uma pessoa que está buscando o crescimento profissional da empresa. Olha que legal, tem muitas coisas aí que a gente pode separar como positivas para você apresentar nesse momento. E a última, what are your greatest weaknesses? What are your greatest weaknesses? Quais são as suas maiores fraquezas? Todo mundo tem fraqueza, não adianta falar que, não tenho fraqueza nenhuma. Tem sim, todo mundo tem. Então, o que a gente pode fazer? Como é que você se prepara? Vamos selecionar fraquezas, defeitos, enfim, problemas que não comprometam o seu trabalho na empresa, tá? Problemas que não comprometam, enfim, a empresa, o crescimento dela, o trabalho do time, o trabalho que você quer desenvolver ali, tá bom? Então, é isso. Então, a gente sabe que é um momento importante, a gente sabe que participar de um processo seletivo em inglês exige que você esteja preparado, que você estude, que você pratique, que você treine. Essas são as minhas frases sempre para vocês, as minhas palavras, que você esteja comprometido. Isso é importantíssimo, tá? E aí, imagina que você foi aprovado, que você passou por todo esse processo seletivo e agora a empresa vai pedir que você esteja pronto para participar de apresentações, de reuniões de trabalho, que são as meetings, né, que todo mundo fala, eu tenho várias conferences, eu tenho várias meetings para participar durante o dia, às vezes eu preciso explicar e descrever bem um assunto para o meu team, para o meus coworkers, e aí, tudo em inglês. E aí você arregala aquele olho e fala, mas eu me preparei para a entrevista de emprego em inglês, eu passei, agora eu vou precisar fazer tudo isso em inglês também? Com certeza, né? Ou ao menos, se você não for precisar agora, a gente sabe que também é importante você estar pronto e preparado para esse momento. Porque às vezes você trabalha numa empresa que não requer o inglês, né? Mas de repente essa empresa foi comprada, adquirida por uma empresa americana, uma empresa francesa, uma empresa japonesa. E aí? Eu tenho uma aluna assim, que achava que nunca ia precisar, ela ia estudando no ritmo dela, bem devagarzinho, né? Não vou precisar, um dia pode ser que eu precise, pronto. A empresa dela foi comprada por uma empresa japonesa. Aí ela falou, e agora? Agora eu preciso falar com eles em inglês. E aí? Tá pronto? Né? Você tá preparado? É isso que a gente tem que ter em mente, tá? Imagina você poder, gente, falar com o seu time, apresentar uma nova ideia, e não só no mercado de trabalho, não só no ambiente de trabalho, fazer um brinde entre amigos, gente. Fazer um brinde, estar com amigos estrangeiros também, né? Conhecidos estrangeiros, fazer uma viagem, poder viajar, assistir uma peça em inglês, tudo isso vai exigir habilidades. Não só com o inglês, habilidades de você falar de você mesmo, habilidades de apresentação, que a gente sabe que, como o nome diz, é uma habilidade, não é um dom, não é um talento. É algo que você pode desenvolver, que você pode se preparar, trabalhar, treinar e praticar, tá? Então, eu acho que tudo isso é relevante, né? Se eu estiver me estendendo demais,
Gente, eu já tive aluno me ligando, olha isso, do banheiro do escritório, porque foi chamado para uma call urgente e precisou do inglês. E precisava falar inglês, apresentar um projeto. E a pessoa não sabia, enfim, não tinha isso agendado, não sabia que ia precisar participar dessa call assim, do nada. E aí me ligou, teacher, me ajuda agora, preciso entrar numa call em 10, 15 minutos em que eu vou falar inglês e apresentar um projeto. Ou em que eu vou falar inglês e, enfim, falar sobre a parte técnica de software da empresa. O que eu faço? Respira, nessas horas a teacher está aí, respira, né? E vamos colocar ali, trazer à tona tudo que você já sabe, todo o vocabulário da empresa, né, da sua área de atuação que você já sabe, e vamos colocar isso em ordem para você desenvolver estratégias de se apresentar da melhor forma possível. E tá ok ficar nervoso, gente, todo mundo fica nervoso, né? Todo mundo fica nervoso. Para mim, mesmo com toda a minha experiência de aula, né, de repente estar em frente a uma câmera, fazer as minhas lives, gravar as minhas aulas, não era algo no início muito confortável, né? Eu ficava nervosa, errava várias vezes, ia, voltava. Agora, com a prática, com a experiência, eu me sinto de outra forma, eu me sinto muito mais confiante de estar aqui expondo as minhas ideias do que há um tempo atrás, né? Então, de novo, eu bato na tecla. Quanto mais preparado você estiver, menores as chances de você ter problemas no momento das suas apresentações, né? De você poder desenvolver a sua habilidade ali de apresentação, que é o famoso public speaking, né? Que é a oratória, esse public speaking que assusta tanta gente, porque a pessoa ouve falar em public speaking e fica desesperada. Não gosto de falar em público, não gosto de me expor. Mas, gente, não é um falar em público, não necessariamente é uma audiência de 100 pessoas, 500 pessoas, não, pode ser o seu time, podem ser os seus coworkers que estão ali, o seu team, pode ser o seu boss, pode ser uma meeting with clients, e aí você vai ali para poucas pessoas, um grupo de 10, mas você tem que falar. Gente, pode ser uma apresentação de mestrado, uma dissertação. Quando você termina a sua graduação, você faz uma dissertação e apresenta para uma banca. Isso aí já é um public speaking, já é uma apresentação que você está fazendo em público. E você precisa, o que você faz para apresentar a sua dissertação, a sua monografia? Você estuda e se prepara, mas ali você está no controle do que você vai dizer. Você conhece o tema, você estudou, né? Isso é importante. Se o projeto é seu no trabalho, você sabe falar sobre ele. Mas é em inglês. Ainda assim, a gente sabe encaixar ali principais elementos, palavras, vocabulários que vão te dar segurança na hora de falar. Mas isso requer estudo e preparação, né? Então, quais são os adjetivos que a gente pode usar aí quando você estiver nessa situação de precisar fazer uma apresentação de emergência, ou quando você tiver um projeto para apresentar, ou um brinde entre amigos, ou, enfim, uma declaração, né? Tudo que você queira fazer que envolva público e apresentação. Ó, você pode se sentir relaxed, relaxado. Tem gente que fica calm, and that's good, se você está calmo, se você está relaxado. Tem outras pessoas que são shy, que são mais tímidas, e aí a gente percebe que essas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, né, de se expressar em público. Tem gente que fica nervous, and that's okay também, se você estiver nervoso. Angry, aí você pode estar um pouco mais irritado, um pouco mais bravo, né? Se você estiver angry, porque você foi chamado para aquela reunião em cima da hora, não contava com ela, não sabia que ia ter que usar o inglês, e aí fica com raiva do seu chefe. Pode ser numa loja, né? Se ninguém fala inglês ali, você foi colocado para atender aquele cliente estrangeiro. Gente, são tantas as situações possíveis que a gente pode pensar, né? Então, como é que a gente desenvolve isso da melhor forma? Vamos focar em alguns pontos. E aí eu queria trazer para vocês exatamente esses pontos aqui, ó. São 5 perguntinhas que você tem que levar em consideração. Who are you talking to? Who is your audience? Com quem você está falando? Who are you talking to? Você tem que conhecer a sua audiência. Você tem que saber com quem você está falando.
What is the goal of your presentation? What is the goal of your presentation? Qual é o objetivo da sua apresentação? Sobre o que você está falando, né? Aqui você veio. Todo mundo que vai fazer uma apresentação, pode ser um brinde entre amigos, pode ser um discurso, né, para alguém que faz aniversário, pode ser o seu projeto, pode ser até defender um ponto de vista. Qual é o seu objetivo? A gente tem que ter isso em mente, porque não pode chegar e falar simplesmente qualquer coisa, que não é assim que funciona, né? What are you saying in your presentation? What are you saying in your presentation? Sobre o que você está falando na apresentação? É algo que você conhece? É algo que você domina? Que você está no controle? Maravilha, né? Então, quanto mais conhecimento você tiver sobre aquilo, mais confiança você vai passar. Where are you making your presentation? Where are you making your presentation? Aonde você está fazendo a sua apresentação? É no seu work environment, é no seu local de trabalho, é num restaurante, sei lá, na empresa de um cliente, é na casa de um amigo. Tudo isso também você leva em consideração, até para você ajustar a linguagem, né? É uma apresentação formal ou é uma apresentação informal? Que linguagem eu vou utilizar? E o quinto elemento que eu coloquei aqui, how long do you have to talk? How long do you have to talk? Por quanto tempo você vai falar, né? Quanto tempo você tem para falar? Então, isso também você deve levar em consideração na hora de se preparar, de preparar a sua apresentação. 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora. Então, vamos lá. Como é que a gente se prepara, se organiza para isso, né? E é assim que você vai definir a linguagem que você vai usar e a melhor forma de você se conectar com a sua audiência, tá? Eu vejo muita gente ficar nervoso, né? As pessoas ficam nervosas, principalmente na hora, então, que tem que responder perguntas. Se for uma apresentação em que as pessoas depois podem fazer perguntas, eu vejo vários alunos dizerem, ai, teacher, né? Eu consigo falar, me apresentar, falar sobre o assunto que eu escolhi, mas na hora de responder pergunta eu tenho medo de não entender o meu interlocutor. And that's okay as well. Também tá bom, não tem problema nenhum você não entender, né? Se você tiver ali pessoas com inglês nativo, não nativo, diferentes sotaques, pode ser que você não entenda. E aí? E aí você pode pedir para a pessoa repetir, né? Eu até separei aqui algo que às vezes a gente, quando não entende a pergunta, né, da outra pessoa, eu já vi muita gente perguntando assim, ó, a pessoa que está fazendo uma apresentação, né, ela recebe uma pergunta e aí ela não entende direito e ela fala assim, what is it? Or what? O que é isso? Ou o quê? O que você está dizendo? Não entendi. É uma forma da gente dizer não entendi. Só que essa é uma maneira muito rude, gente, muito impolite da gente pedir para a pessoa repetir ou dizer que não entendeu. Não é bem assim, né? Se a pessoa levantou a mão e ela quer fazer uma pergunta, você pode falar, go ahead, please. Vá em frente, por favor, né? Enfim, pode fazer a sua pergunta e não what. O que você quer perguntar? What? O que é? Não diga isso, tá? Ou até mesmo quando você não entendeu. Se você não entender, não diga what. Diga, what is it? O que é isso? Não entendi. Não. Você pode dizer, can you repeat it, please? Can you repeat it, please? I'm sorry, I don't understand. I'm sorry, I don't understand. Me desculpe, eu não entendo. Você poderia repetir, por favor? Então, são estratégias que a gente usa na nossa preparação para que a apresentação seja a melhor possível em qualquer que seja o local que a gente esteja, tá bom? Mas tudo está relacionado à preparação, gente. Eu não sei, eu vou perguntar aqui para vocês, deixa eu só beber a minha água. Eu não sei se vocês já sentiram isso, já passaram por isso em algum momento, quando a gente precisa negociar alguma coisa. A gente sabe que não é algo muito simples, né? E já passou por essa situação, eu precisei negociar um upgrade no hotel, né? um late check-out, um check-out mais tarde, ou uma negociação mesmo com um cliente, ou barganhar um preço numa loja. É uma situação que muita gente fica ali, que prefere nem fazer. Eu já vi gente que fala, não, teacher, eu prefiro nem negociar, porque eu já sei que eu vou perder, ou eu não estou pronto ali para lutar pelo que eu quero.
de novo, exige preparação. Agora, imagina fazer isso em inglês. Você está pronto para fazer negociações em inglês, para defender o seu ponto de vista? E por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque muitas empresas, e aí eu volto lá no início da aula, muitas empresas estão expandindo as suas fronteiras, né? E contratando colaboradores de diferentes partes do mundo, ao redor do mundo. E aí, como que você vê essas oportunidades? Você estaria pronto para ser contratado por uma empresa multinacional, ainda que você tenha que continuar trabalhando no Brasil? Porque eu já vi isso acontecer bastante agora, né? Empresas ao redor do mundo estão contratando, e como o trabalho está de casa, né, tá remoto, muitas empresas estão deixando essas pessoas permanecerem onde elas moram, enfim, nos países de origem dela, mas você está preparado para fazer essas negociações, para representar a empresa em negociações internacionais? Hoje você pode trabalhar numa empresa onde não precisa falar inglês, e a gente já falou sobre isso antes, né? Mas me diz, por que você vai esperar essa oportunidade bater a sua porta para então você se preparar? Não precisa, gente, vamos começar o quanto antes. O tempo já passou, né? A gente já está numa reviravolta aí no mercado de trabalho. Vocês devem estar vendo tudo que está acontecendo. As empresas estão se reinventando, então não deixe para começar a se preparar depois de amanhã, mês que vem, em 2022, depois que a pandemia acabar. Não façam isso, por favor, né? A gente precisa estar pronto para passar por isso, para negociar. E quando a gente fala em negociação, as palavras que vêm na nossa mente são luta, batalha, competição, e todo mundo quer ganhar, né? Mas o que é uma negociação? É quando duas ou mais pessoas têm pontos de vista diferentes sobre um tópico. And that's okay também tá bom, né? Não tem problema nenhum. Como é que a gente chega a um meio termo, né? Como é que a gente chega a um consenso aí numa negociação qualquer que seja ela? Gente, pode ser uma negociação assim, ó, na sua casa, com o seu cônjuge, para assistir o filme sexta-feira à noite. Talvez hoje ele queira assistir, ou ela, né, queira assistir um filme X, você quer assistir, tá mais no mood de assistir um filme diferente. E aí, como é que a gente chega num consenso? Tem que ceder? Tem que ceder, né? Um tem que ceder, ou ambas as partes têm que ceder, para chegar num consenso. Ou a hora que seu filho vai voltar da festa, também é um consenso. Há quanto tempo o seu filho pode ficar no eletrônico? É uma negociação. Então, a gente negocia o tempo todo no nosso cotidiano, né? Porque as pessoas têm pontos de vista diferentes. E a gente precisa, de fato, chegar num meio termo, tá? Então, pode ser uma pechincha, né? Você está barganhando um preço melhor. Se você pagar à vista, você tem um desconto maior. Então, a gente sabe que negociações fazem parte do nosso dia a dia. E a gente quer o quê? A gente quer melhorar os nossos relacionamentos. Você não quer estragar o seu relacionamento com outra pessoa, né? Com quem está negociando com você. Então, a gente quer melhorar o nosso relacionamento, né? E a gente quer aí atingir os nossos objetivos. Todo mundo quer atingir os seus objetivos. Sejam eles pessoais, sejam eles profissionais, numa negociação, né? Então, eu separei também algumas expressões que são importantes de a gente mencionar hoje, em relação a negociações, né? Então, vamos lá. Ó, my wife and I want to watch different movies. My wife and I want to watch different movies. Minha esposa e eu queremos assistir filmes diferentes. Now what? E aí, o que você faz? Né? Quais são as estratégias que você vai usar para chegar a um consenso? Um segundo exemplo que eu separei aqui. I always bargain for a product with a seller. I always bargain with a product, for a product with a seller. Eu sempre, tá vendo, gente, como eu tenho que olhar? Porque senão eu não lembro de todas as frases que eu separei. Ó, eu sempre barganho por um produto com um vendedor. Você faz isso? Você barganha? E lá fora, se você estiver viajando, você vai pagar o preço que eles te impuserem lá, o preço que está lá, ou você consegue negociar um preço melhor? Num hotel lá fora, viajando, você consegue negociar um late checkout? Você consegue negociar um early check-in? Um check-in antecipado? Né? Você consegue, né, negociar um carro melhor? Um upgrade? Então, não é só em português. A gente também tem que aprender a fazer isso em inglês. Terceiro exemplo. They need to negotiate a new contract with the suppliers.
they need to negotiate a new contract with the suppliers. Eles precisam negociar um novo contrato com os fornecedores, né? E a gente sabe que no ambiente de trabalho, enfim, das empresas, muitas vezes isso acontece. O quarto exemplo, I need or I want to win this account. I need or I want to win this account. Eu quero, eu preciso, né? Eu preciso, eu quero ganhar essa conta do cliente. Então, essa conta vai ser minha, tá? E aí a gente pode pensar em palavras como agreement, né? Que são acordos, competition, competição, strong or difficult, quando a gente quer qualificar, né? Uma negociação, it's a strong negotiation, different points of view, diferentes pontos de vista, deadline, que são os prazos que você tem, compromise, que é o consenso entre as partes, né? Como atingir esse compromise aí, que é o consenso entre as partes. Então, vamos lá, recapitulando. Se você está me acompanhando até aqui, você sabe que tudo isso é importante para você se posicionar e se destacar no ambiente de trabalho, ter acesso a maiores salários, maior empregabilidade, tudo isso. Né? Então, o que eu estou falando aqui, eu acho que está mais do que claro, né? Foi o que a gente falou antes. Não tem como você falar inglês e não estar bem posicionado, tá bom? E é importante, gente, vocês estarem se desenvolvendo o tempo todo. Por que eu falo isso, né? Porque as empresas hoje, a empresa onde você trabalha, o escritório, o seu ambiente de trabalho, seja ele qual for, ele quer crescer, quer expandir, né? E o que ele precisa? Ele precisa ter um olhar sobre o todo, né? E um olhar estratégico. O seu ambiente, a sua empresa, ela está olhando para as oportunidades lá fora de forma bem estratégica, e você também tem que fazer isso. A empresa quer ver que você investe em você, e se você investe em você, você merece que ela também invista em você. Então, por que isso? Porque progredir profissionalmente requer esforço e dedicação, não é de uma hora para outra. Não é estudar um pouquinho de inglês, deixar de lado e falar, quando eu chegar de novo eu estudo. Dou uma revisada lá no meu livro de gramática. Ou na hora H, se eu tiver uma call para fazer, uma meeting, eu contrato um professor, me preparo e tá bom. Não é assim. E a empresa percebe, o seu chefe, né, a sua equipe, eles percebem, a empresa percebe que você não está pronto. Então, se você não está pronto, vamos então investir no fulaninho, porque apesar dele talvez não ter tantas skills quanto você tem, ele fala um inglês melhor. A gente não quer passar por isso, gente. A gente precisa, né, ter essa mentalidade empreendedora. E quando eu falo mentalidade empreendedora, não é que você vai empreender um negócio, abrir um negócio. As pessoas às vezes têm isso em mente, né, de que falou empreendedorismo, você necessariamente precisa ser dono de um negócio. É claro que não. Eu, antes de ter a minha escola, né, de inglês, eu já tinha uma mentalidade empreendedora. Eu sabia o que eu queria. Eu já olhava para a escola, antes de me tornar diretora, com uma visão estratégica, com uma visão diferente do que outras pessoas olhavam. Isso somou ao meu favor, né? E isso me fez ganhar ponto. Então, a sua mentalidade empreendedora, ela pode existir na escola, na família, no seu grupo de amigos, qualquer que seja o lugar. E é assim que você vai atingindo os seus objetivos, gente. E esses objetivos podem ser os mais variados possíveis, né? Uma viagem internacional que todo mundo agora quer fazer, todo mundo quer viajar, né? Tá todo mundo aí sofrendo da falta de poder viajar por conta da pandemia, uma promoção no trabalho, como eu já contei o caso do meu aluno, ou até mesmo abrir um pequeno negócio. Tem muita gente que está deixando de lado a empresa, enfim, o local onde trabalha, para poder abrir um negócio. Então, a gente precisa também dominar aí palavras e expressões nesse contexto, né, que são importantes. Então, por exemplo, se a gente fala em management, né, em gerenciamento de quê? Pode ser um time management, um gerenciamento de tempo, como você lida com o seu tempo, né? Como você gerencia o seu tempo. Pode ser, a gente pode falar de business plan, que é um plano de negócios. Do you have a business plan? Você tem um plano de negócios? Como que é a sua performance, né? E aí a gente fala muito de performance, é um termo uma palavra que existe no português também, né?
como que é a sua performance, como que é a performance dos seus colaboradores, dos seus funcionários, o networking que você vai estabelecer, né? Isso é importantíssimo. A gente sabe que hoje em dia muita coisa gira em torno de networking, do contato que você faz com outras pessoas, da sua habilidade de trabalhar em equipe, né? Que é a ideia de teamwork, de trabalho em equipe. Hoje em dia você não pode dizer que você não trabalha bem em equipe, senão a empresa de fato não quer saber de você. As suas skills, as habilidades que você tem, entrepreneurship, e essa é uma palavra super difícil de falar, entrepreneurship. Então, são palavras e expressões frequentemente utilizadas no ambiente de trabalho que a gente tem que controlar, que a gente tem que dominar, que a gente tem que aprender, né? Às vezes eu vejo alunos também me trazendo, teacher, eu conheço essas palavras aqui, mas eu não sei aplicar elas em frases, né? Como é que eu monto as minhas frases? Você falou aqui hoje sobre um monte de palavras, um monte de termos legais e tal, que são importantes da gente saber numa entrevista de emprego, em habilidades de apresentação, né? Como negociar, como ser bem-sucedido no seu work environment, mas como que eu formo as minhas frases? Como que eu estabeleço um diálogo com alguém, com a outra pessoa? Como eu estabeleço uma conexão apropriada com outras pessoas? Gente, isso é fundamental, né? Então, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estudar, a gente tem que saber como a gente utiliza o inglês, que nada mais é do que uma ferramenta a seu favor. Hoje o inglês, ele não é mais o seu objetivo final, ele é uma ferramenta que vai te fazer sair daqui e chegar do outro lado. Ele é uma ferramenta que vai te fazer cruzar essa ponte e atingir os seus objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais, de viagem em família, de poder dar melhores condições para a sua família, né? De melhores salários, de maior empregabilidade, de chances de morar no exterior, de trabalhar numa empresa internacional, de abrir o seu próprio negócio. Posso aqui ficar falando inúmeras coisas que o inglês vai te fazer alcançar se você fizer e deixar ele te ajudar a fazer esse movimento. Mas esse processo aqui, ele não é simples, né? Ele não é um processo assim, no estalar de dedos. Ele requer o seu esforço, a sua dedicação, que você estude e que você se comprometa com o processo. Gente, esse é o tipo de aluno em que eu invisto, porque a gente sabe que num dia a dia corrido, muitas vezes o aluno, não deu tempo de fazer homework, eu não consegui estudar, e aí a pessoa vai levando muito mais tempo para chegar ao final, para atingir os seus objetivos, né? E você vai vendo que a pessoa está ali e daqui a pouco ela vai desistir, ela vai morrer na praia. Por quê? Porque requer sacrifício. Você não pode falar assim, quando eu tiver tempo eu estudo. Quando eu tiver um tempo sobrando essa semana, eu juro que eu vou ouvir um podcast em inglês. Quando é que você vai ter tempo sobrando essa semana? Ninguém tem. Porque o público adulto não tem tempo sobrando. A gente não tem, gente. Então, não é assim. Abre a sua agenda, abre o seu planner ali, o seu schedule, e coloca 1 hora, meia hora, 15 minutos, o que você tiver para você estudar inglês, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E final de semana, posso deixar livre? Depende. Pode deixar, né? Pode deixar livre ou não. Depende da sua pressa, dos seus objetivos. Se deixar, eu preencho sábado e domingo também, tá? Então, assim, um universo de coisas que a gente precisa aprender. Hoje, agora, aqui, esse é o máximo de conteúdo que eu consigo te entregar dentro desse espaço de tempo, né? A gente não pode ficar aqui, isso tudo é o universo do que vocês precisam de fato saber, dominar, controlar, é muito maior do que essas expressões que eu trouxe hoje, é muito maior do que essas perguntas sobre entrevista de emprego, né? Então, por que eu estou aqui? Porque se você quer dar um passo além, se você quer cruzar, usar o inglês, né, para cruzar essa ponte e cruzar esse oceano e chegar do outro lado, tem que se comprometer. Então, hoje,
eu vou te fazer uma oferta e eu vou te apresentar algo muito legal, que com a minha experiência, com tudo isso que eu vi ao longo desses anos, e esse incômodo que eu tinha de como é que eu faço para ajudar a todo mundo que vem me pedir ajuda, aqueles que não vêm me pedir ajuda, mas eu sei que precisam de ajuda, como que eu posso te dar uma oportunidade de você crescer profissionalmente, de você estudar o inglês que você precisa, não é aquele inglês lá do livro, dos cursos tradicionais, não, gente, é o inglês da vida real, com material da vida real. Como é que eu te dou essa oportunidade de você estudar esse inglês da vida real com a minha ajuda e atingir os seus objetivos pessoais e profissionais, tá? Então, hoje eu vou te apresentar uma oportunidade para você garantir a sua vaga, olha que beleza, no curso Up You Go Business English, de inglês para negócios, tá? E aí eu vou falar um pouquinho o que é o Up You Go Business English, o que eu preparei para vocês, para que eu, na verdade, eu já vinha fazendo isso há muito tempo, né? Mas agora eu resolvi transformar num curso, entregar para você de forma objetiva, eficiente e prática, para você não ficar perdido ali, ai, um monte de material que eu tenho, eu não sei por onde eu começo. Não, gente, a gente precisa de um guia, a gente precisa de uma estrutura pronta para estudar, né? A maioria de nós não somos autodidatas, eu nunca fui autodidata, precisei de 8 anos estudando, precisei ir além, precisei de um guia. Então é isso, eu peguei tudo que eu venho fazendo ao longo desses anos e organizei para você. Coloquei ali tudo bonitinho, o que é relevante, o que não é, materiais, tudo que você precisa para crescer profissionalmente, tá? É o que eu gostaria, gente, que tivessem feito comigo. Pensa nos 8 anos que eu estudei. A minha filha não vai passar por isso. Esses 8 anos que eu estudei numa sala de aula 2 vezes por semana e não saí fluente, né? Eu não gostaria... eu gostaria que não tivessem feito isso comigo. Eu gostaria que tivessem me apresentado exatamente o que eu estou apresentando para vocês agora. Que é essa oportunidade de encontrar algo montado exclusivamente para esses objetivos, né? Para todo mundo que quer crescer profissionalmente, dar um up na sua carreira, se destacar no ambiente de trabalho de forma organizada, como estudar, com os materiais ali. Então, foi por isso que eu desenvolvi, criei o Up You Go Business English. É um curso online com aulas ao vivo e gravadas, onde eu vou te ensinar exatamente da maneira como eu gostaria que tivessem me ensinado, com situações aplicáveis da vida real, em inglês da vida real, e não aquele Hi, how are you? I'm fine, thanks, and you. Tá? E eu acredito eu acredito sim, porque é o que eu venho fazendo com todos os meus alunos, é a forma mais eficiente e ágil de você, de fato, ver os resultados, tá? Então, vamos lá. Ó, eu sei que a falta de tempo é uma dificuldade para você estudar inglês, mas não é uma justificativa, né? Então, é por isso que o curso é online. E é por isso que você vai assistir a toda a programação que eu coloquei ali, no seu tempo, no seu ritmo, mas vai assistir, vai estudar, né? Então, tá tudo ali conectado, todos os módulos, todos os materiais, PDF, vocabulário, tudo, todos os vídeos, mais as aulas ao vivo, para você estudar e ir se organizando dentro da sua rotina. Tá? Então, é claro que se hoje você teve um dia mais corrido, com reuniões ou com imprevistos, se aconteceu alguma coisa, tudo bem. Amanhã você estuda mais um pouquinho. Ou você usa um dia do final de semana, estuda também. O mais importante é você seguir aquela estrutura que eu coloquei ali, tá? Bom, o curso ele é dividido em 11 módulos, olha isso, 11 módulos. Eu vou mostrar toda essa estrutura agora para vocês. Deixa eu só pedir para a minha equipe... Pessoal, coloca na tela aqui para mim, para eu conseguir compartilhar com todo mundo a estrutura do curso. Vamos lá, vamos lá.
Maravilha. Então, tá todo mundo vendo? Dá um joinha aqui para mim, se tá todo mundo vendo a minha tela, o meu compartilhamento. Se não estiverem, alguém me avisa, por favor, que eu estou munida de toda a minha tecnologia aqui para não deixar nada passar, ninguém ficar sem a informação necessária. Vamos lá. Up You Go Business English. O que é o Up You Go Business English? Para quem chegou depois, para quem não pegou a sequência da aula do início, é um curso de inglês para negócios, para todo mundo, para todos que querem crescer profissionalmente. E aí eu vou voltar lá, gente. Quando você ouve o termo para negócios, não ache que é só para quem está trabalhando numa grande multinacional, numa grande empresa, numa grande corporação. Negativo, é para todo mundo, tá? E aí eu reforço. Um escritório, uma loja, um restaurante. Se você quiser crescer profissionalmente, é isso. Mas por que para negócios? Porque a gente vai trabalhar uma série de tópicos que eu vou apresentar aqui agora para vocês que tem relevância no seu ambiente de trabalho, tá? Mas é claro que se você está preparado para crescer profissionalmente, gente, isso traz para vocês um crescimento pessoal também. Quem cresce profissionalmente, cresce pessoalmente, né? E vice-versa. Então é um curso 100% online, para você não dar desculpa de que não tem tempo, né? Algumas empresas estão voltando presencial, mas a maioria das pessoas continua de casa, então você acessa a hora que você quiser, acorda 15 minutos antes, assiste uma aula 15 minutos antes, enquanto as crianças estão dormindo, ou no final do dia, quando as crianças já foram dormir, ou na sua hora do almoço, qualquer que seja o horário, você vai assistir às aulas no seu tempo, tá bom? 11 módulos lindos, com 1 ano de acesso, tá? 12 meses de acesso. Então, olha só, é um curso que você tem aí 1 ano para estudar, né? Você pode assistir as aulas, rever as aulas que você assistiu, rever o vocabulário, rever os vídeos. Então, é muito tempo, eu acho até, né? Estou dando aí, eu gostaria que vocês pudessem finalizar, para quem consegue, né? Finalizar o curso antes, né? De 1 ano, e você depois aí ter ainda um tempinho para rever o que é mais importante. Um tempinho para assistir alguns vídeos novamente, estudar o material complementar novamente, tá? Então, é importante a gente ter esse deadline aí, né? Esse prazo que vocês têm para assistir a todas as aulas. Bom, vamos à estrutura do curso. O que ele tem, né? O que eu preparei para vocês aqui, ó. Um primeiro módulo de welcome e apresentação. Então, eu vou apresentar a estrutura do curso, né? Tem um manual ali de como você estudar, com uma série de ferramentas que você pode utilizar para estudar sozinho em casa, incluir na sua rotina. Isso é o que eu faço com todos os meus alunos, tá? Eu acho que esse guia aí, ele é importante para a gente. Aí a gente tem um módulo de 2 de como se preparar em inglês para uma entrevista de emprego. Então, o que vocês viram aqui hoje foi só uma pincelada do que está dentro do curso, né? De tudo que você vai encontrar ali, a forma como você pode se preparar melhor para uma entrevista de emprego em inglês, estar preparado, pronto para esse momento tão importante. Módulo 3, como se destacar no ambiente de trabalho, habilidades de apresentação, oratória, estratégias em inglês que você vai utilizar para se posicionar melhor em apresentações. Trabalhando em equipe e conquistando a liderança. Então, a gente sabe que trabalhar em equipe é importante, né? Saber participar do crescimento da empresa como um todo é fundamental e, quem sabe, conquistar a liderança, tá, gente? Então, vocês conseguem perceber que vai além do inglês? O inglês está aqui, e aí é exatamente o que eu falei, o inglês é uma ferramenta, é um veículo que vai te fazer chegar do outro lado. Como? Conquistando a liderança, trabalhando em equipe, se preparando para se destacar no ambiente de trabalho, se preparando para fazer as suas apresentações da melhor forma possível. E aí a gente tem o restante dos módulos, do 5 ao 11, eu separei aqui para vocês. Módulo 5, estratégias de negociação e de empreendedorismo. Então, como você negocia em inglês da melhor forma possível, como você se prepara para chegar a um acordo em inglês.
e atingir os seus objetivos, né? A mentalidade empreendedora que a gente falou um pouquinho aqui hoje. Módulo 6, gerenciamento de tempo e de projetos. Módulo 7, networking e feedback. Isso é algo muito importante. Você está preparado para dar e receber feedback no seu ambiente de trabalho? Então, a gente vai falar sobre isso. Reunião de negócios e tomada de decisão. Mudança de carreira. E trabalhando de casa, esse é um tema bem legal de trabalhar, mudança de carreira para quem quer, quem está em dúvida, quem não sabe o que fazer, trabalhando de casa, o ambiente corporativo e gestão de pessoas e de crises. Então, são 11 módulos, tá bom? Gente, eu vou interromper o meu compartilhamento. São 11 módulos ao longo de um ano de curso, onde você vai estudar no seu tempo, mas tem que estudar e eu vou ficar ali no seu pé para você inserir o inglês todos os dias um pouquinho na sua rotina. Ah, teacher, mas eu tenho hoje 5 minutos para um vídeo. Assiste 5 minutos, o vídeo de 5 minutos. Ou assiste um vídeo que é mais longo, uma aula maior, assiste 5 minutos. Gente, às vezes eu estou no meu dia a dia, eu não tenho tempo, deixa eu interromper o compartilhamento, eu não tenho tempo de assistir um episódio, eu amo séries, hoje eu acho que eu gosto mais de séries do que de filmes, eu não tenho tempo de ficar 45 minutos assistindo uma série às vezes. Quiçá num domingo, sabe? Mas durante a semana agora não tem como. Então o que eu faço? Estou almoçando, assisto ali 10 minutos. Aí amanhã eu assisto mais 10 minutos. Aí depois de amanhã, ou 2 dias depois, eu assisto mais 15 minutos. É assim. Aí ao final de uma semana eu cheguei ao final do episódio. But it's okay for me, you know? Tá tudo bem para mim. Hoje eu já aprendi a lidar com a minha rotina e sei que é assim que eu vou, enfim, assistir a série, o episódio que eu quero. Senão, eu não vou conseguir. Senão, eu não assisto. Então, é melhor eu assistir desse jeito, é melhor eu inserir na minha rotina assim, do que não assistir, tá bom? Bom, vamos lá. Eu acho que ficou bem claro, né, sobre a estrutura dos módulos, o que vocês vão encontrar no curso. E agora eu gostaria de contar um segredo para vocês, gente. Vou compartilhar aqui do fundo do meu coração, tá? Você não precisa fazer aulas de inglês por anos e anos para crescer profissionalmente, né? Então, já falei que está tudo aqui organizado, tudo o que você precisa para se destacar no ambiente de trabalho, para se destacar profissionalmente, tá? E você também não precisa investir mais de 600, 700, já vi aí lugares que cobram R$1.000 por mês para você estudar inglês, para você se destacar no mundo dos negócios. Ah, mas o Business English é mais caro. Por quê? Ah, mas eu já vi em outros cursos, eu já vi por aí, já fiz uma pesquisa que cursos de inglês voltado para negócios é mais caro. Tem certeza? Será que você precisa disso? Quem que te disse isso? Né? Porque a gente tem aí ideias bem já pré-concebidas, né? De que a gente precisa gastar uma fortuna que você não tem para estudar inglês e para se destacar no mundo dos negócios, para passar numa entrevista de emprego. E aí, no desespero, se te ligaram e depois de amanhã você tem uma entrevista em inglês, aí você paga uma fortuna para uma mentoria com um professor para ele te preparar para aquele momento. Precisa disso? Não precisa, gente. A gente não precisa passar por isso, tá? E o curso Up You Go, ele foi feito exatamente para quem busca uma solução, ó, mão na massa, acessível para aprender inglês e realizar os seus sonhos profissionais. Por quê? Eu venho fazendo isso há muito tempo. Eu venho ensinando o Business English, o inglês do mundo dos negócios, eu venho ajudando pessoas a se destacarem, a montar currículo, a se destacarem no mundo dos negócios, e agora eu simplesmente resolvi pegar todas essas informações que eu tenho, todo esse meu conhecimento, e poder atingir um maior número de pessoas, poder falar com mais gente, porque eu sei que eu posso, como eu pude e venho podendo através dos meus alunos,
tá? Então, assim, pode parecer bom demais para ser verdade. Ah, teacher não está falando aí coisa com coisa. Teacher está contando mentira. Claro que não. O inglês é bom demais para ser verdade, mas o inglês é a peça e vai ser a peça-chave para você crescer profissionalmente, tá? De novo, por que eu sei disso? Porque eu já ajudei, mas bota aí na conta, 10 mil alunos ao longo de 15 anos, entre 15 e 20 anos de experiência, mais de 10 mil alunos que passaram pelas minhas mãos. Enfim, tantos treinamentos que eu fiz de metodologia, de materiais que a gente pode utilizar, tudo que de fato funciona com vocês. E aí, eu queria te contar a história da Fabienne, que é uma aluna minha, que começou as aulas em janeiro agora, ó, estamos em agosto, ela começou as aulas em janeiro, e já conseguiu a vaga no mestrado em Direito Internacional, que era o que ela queria. Hoje ela é pesquisadora do Núcleo de Direito Internacional. E em 6 meses, ela começou comigo com inglês bem básico, mas bem básico mesmo. E ela já conseguiu a vaga dela. É isso que me motiva, é isso que me faz acordar todos os dias e poder estar aqui, quinta-feira, a essa hora, dando essa aula para vocês e querendo compartilhar tudo que eu tenho. A Kaoma, uma outra aluna minha, que começou um pouco antes, em setembro do ano passado, ela é cientista, ela é pesquisadora e já faz todas as apresentações dela em inglês. Hoje em dia ela nem fica mais nervosa. Pode ser que ela fique um pouco nervosa, mas ela simplesmente fala, teacher, minha apresentação é daqui a 15 dias. Maravilha. Ela se prepara, ela organiza tudo, ela revisa, ela checa comigo e ela faz as apresentações dela em inglês para professores de outros países, para professores de outras universidades, pesquisadores, cientistas. E são todos esses alunos, cada um com a sua experiência, que me motivam a entregar esse curso para você, sabendo o que é necessário para permitir o seu crescimento. Vamos fazer uma coisa? Se você está aí meio assim, dúvida, né? Se não acreditou muito no que eu disse, vamos ver o depoimento delas duas, da Fabienne e da Kaoma, e aí você me diz o que você acha. Vamos lá. Meu nome é Kaoma Silva, sou aluna de doutorado pela UFMG e o ano passado eu tive o prazer de conhecer a Karina, que é a professora que vem me acompanhando e melhorando a minha fluência no inglês. Como cientista, eu uso o inglês tanto para me comunicar quanto para escrever e ler artigos científicos. Sendo assim, ele é de fundamental importância para o meu desenvolvimento como pesquisadora. A Karina, ela me mostrou que as aulas de inglês não precisam ser aquelas aulas maçantes, cansativas, e uma aula divertida você também consegue aprender inglês. Então eu pretendo continuar minha caminhada de aprendizado com a Karina, e se você está interessado em aprender inglês, vai com ela que é sucesso. Eu faço aulas com a teacher Karina desde o início do ano. Eu a procurei querendo, almejando dar um up no inglês para participar do processo seletivo do mestrado, então um mestrado em Direito. Eu tive coragem de me inscrever no processo seletivo para me tornar pesquisadora de um núcleo de Direito Internacional. Então, assim, o fato de eu estar fazendo as aulas já me encorajou, né? E aí, felizmente, eu consegui a vaga, então hoje eu sou pesquisadora de um núcleo de Direito Internacional. Eu vou ingressar no mestrado, mas nesse meio tempo eu já conquistei o que eu achava que só ia conseguir conquistar mais ali na frente, né? Então eu venho super recomendar a teacher Karina, ela é maravilhosa, as aulas, a didática, então eu já venho recomendando para todo mundo, eles não vão se arrepender. E aí? Muito legal, né? Gostaram? Então dá para ver que as pessoas estão aí, elas estão contando as histórias delas e você também pode contar a sua história, por que não? Você pode ter a sua história para contar.
tá bom? Eu queria poder compartilhar aqui com vocês, aí vai ficar para outros momentos, tantas outras histórias de sucesso, tantas outras coisas boas, para que vocês possam se inspirar, né? E se você chegou até aqui, é porque você está interessado, depois de todo esse tempo que eu falei, é porque você está interessado em aprender comigo, gente. Isso é um grande passo. E eu fico muito feliz, porque eu vejo que os alunos depositam em mim a sua confiança, o seu investimento de tempo, que é algo fundamental, né? Mas vamos lá. Pode ser que vocês estejam ainda fazendo algumas perguntas práticas, tá? Então, o que eu vou te falar? Que assim que você clicar no botão comprar o curso, tá? Você já vai ver ali toda a estrutura montada, já vai ter acesso aos primeiros módulos de cara, de imediato, tá? E o que isso significa? Que o objetivo é que você já comece a estudar o quanto antes. Por quê? Porque o tempo e as oportunidades não esperam a gente, não. Então, se você está aqui, está interessado e acredita que eu vou fazer, através do inglês, uma diferença na sua vida e que você vai ser minha parceira, meu parceiro para isso, vamos embora, tá? Então, eu vou comprar o curso, mas eu vou começar semana que vem. Negativo, você vai clicar no botão comprar o curso e vai começar a estudar, tá? Você vai ver que está tudo ali organizado, todos esses módulos que eu descrevi para vocês. E aí você vai começar a estudar e vai se preparar para as aulas que a gente vai ter ao vivo no Zoom. Vamos ter aulas ao vivo no Zoom. Para quê, teacher? Para que você coloque em prática o que você está estudando, para que você possa praticar o seu speaking. Gente, eu vejo que essa é uma das dificuldades da maioria, tá? Eu já vi muitas pessoas fazendo cursos online, enfim, estudando por conta própria, utilizando uma série de aplicativos para estudar, mas a minha pergunta é, como essas pessoas praticam o speaking delas? Como essas pessoas, se você está estudando um módulo de entrevista de emprego, como que você vai praticar a entrevista de emprego sozinho? Você pode pedir ajuda de alguém na sua casa, de um amigo, mas a teacher, eu estou aqui para a gente colocar em prática tudo que você está estudando, para que a gente possa simular uma entrevista de emprego, para que a gente possa simular uma apresentação, para que a gente possa simular uma negociação, tudo isso em aula, através dessas aulas ao vivo no Zoom, tá bom? Bom, você vai ter um ano aí para desfrutar de todo esse conteúdo, reassistir tudo que você precisar, tá bom? Eu vou estar aqui acompanhando, gente, por isso que é limitado, porque eu preciso acompanhar a evolução de vocês, eu faço esse acompanhamento individual. Se vocês estão assistindo, se vocês não estão assistindo, se baixaram o material complementar, se participaram da aula no Zoom, tudo isso. Por isso que são vagas limitadas, tá? Não é para todo mundo agora, né? Todo mundo, um mundo de gente. Por quê? Senão eu não consigo acompanhar. É para quem realmente quer. É para quem realmente precisa e sabe que o inglês vai fazer você alcançar os seus objetivos, tá bom? Eu quero dar toda a atenção para todos os meus alunos, como eu sempre fiz. E quem me conhece, quem já foi meu aluno, quem está aqui, sabe disso, tá? Então, é isso. Se você quer crescer profissionalmente, não deixe essa oportunidade passar. De novo, são poucas vagas, tá? E o mais importante foi tudo feito com carinho, organizado, com muito trabalho, com muita dedicação. Eu não sei quando eu vou abrir isso de novo, tá? Pode ser, sei lá, daqui a 6 meses, eu não sei, até porque tem todo um trabalho em cima disso, né? Tem toda uma preparação, todo mundo sabe que a gente tem a nossa rotina, 2 minhas aulas, tenho toda a minha parte de preparação, as mentorias que eu faço, então não é assim, isso já vem, para eu entregar isso hoje para vocês, vem através de um trabalho de dedicação, de preparação, então não sei, pode ser que daqui a 6 meses, enfim, eu possa oferecer isso de novo, mas de imediato agora não, tá? Então não deixe essa oportunidade escapar. Bom, pensa quantas oportunidades você pode perder até o próximo curso. É só isso que eu peço, né? Não deixa para amanhã, gente. Que eu vejo aos montes, alunos deixando, o famoso procrastinar, depois eu começo. Quando o ano virar, depois do carnaval eu vou estudar. Depois das festas de final de ano eu vou estudar.
Quem está lá fora, o mercado de trabalho, as empresas, não querem saber se é final do ano, se é Páscoa, se você está de férias, se é carnaval, nada disso. A oportunidade bateu, você tem que estar pronto, tá? Bom, você deve estar se perguntando, né? Teacher, quanto suspense! Qual o investimento necessário para esse curso, teacher? Vamos lá. Primeiro, é importante eu dizer que essas 200 horas de conteúdo que você vai encontrar no curso tem o potencial de transformar a sua vida, se você se dedicar. Vai sentar lá, vai assistir as suas aulas no tempo que você tiver. Gente, hora do almoço, de manhã cedo, bota um fone de ouvido, senta ali, pega o seu caderninho e vai anotando tudo e se prepara para os nossos encontros ao vivo, tá? Eu sou a prova disso. Eu sou a prova de que o inglês transformou a minha vida, né? E quem me conhece, conhece a minha história. Então, o inglês conseguiu que eu tivesse o emprego dos meus sonhos, né? Eu não queria mais trabalhar com o que eu estava trabalhando depois de 10 anos, e aí veio o inglês e me abriu portas. Eu falei, será que o inglês que eu tenho é suficiente para eu fazer a mudança que eu quero, a reviravolta na minha vida? E foi, né? Então eu tinha, o inglês que eu tinha me possibilitou dar um giro de 360 na minha vida. Então eu me tornei coordenadora, professora, coordenadora pedagógica, diretora de uma escola de inglês. E ao longo desse tempo ajudei mais de 10 mil alunos, olha isso, olha a mudança que fez na minha vida. Hoje é o que eu faço de melhor, assim, é o que eu amo fazer e eu não me vejo fazendo outra coisa, eu sou grata por isso. Então, da mesma forma que o inglês transformou a minha vida, ele pode e vai transformar a sua, tá? Bom, já falei que nesse curso eu compilei várias ferramentas, né? Enfim, vários materiais, eu coloquei ali, organizei tudo que é fundamental para você aprender o inglês da vida real e se destacar, se posicionar melhor no seu ambiente de trabalho, tá bom? E aí isso, você já parou para imaginar quanto te cobrariam, foi o que eu falei agora há pouco, se você tivesse uma entrevista de emprego depois de amanhã? Imagina, quanto te cobrariam? Pode botar aí uns R$2.000 por uma mentoria, por um curso de oratória em que você precisasse fazer uma habilidade, precisasse apresentar alguma coisa, que você precisasse desenvolver a sua habilidade de apresentação. Quanto você gastaria para daqui a pouco, depois de amanhã, estar pronto para essa situação que chegou para você? Pensa no custo, né? Porque quando a gente precisa das coisas em cima da hora, a gente não tem como reclamar do valor. A gente tem que estar sujeito a ele. Ou você vai pagar, ou você não vai se preparar, né? E não é isso que você vai encontrar no UpGo Business English. Então, vamos ao que interessa. Deixa eu compartilhar de novo a minha tela com vocês, com tudo que está incluído no curso, para vocês saberem direitinho o que está chegando aí para vocês. Vamos lá. Produção me ajuda. Vamos compartilhar aqui para que todo mundo possa ver. Muito bem. Então, deixa eu passar para o próximo slide. O que está incluso no curso, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre tudo que vocês vão encontrar. Ó, 1 ano de acesso, como a gente já falou, um manual completo de como estudar. Então, ali eu dou várias dicas de como você estudar sozinho, porque às vezes a pessoa se sente perdida, acha que falta um guia. Então, tem ali um manual completinho de como estudar, ferramentas que você pode utilizar, enfim, tudo que de fato você, né, tem que bater aí com o que você gosta de fazer, com a sua disponibilidade. Materiais complementares em cada módulo, então, para cada módulo daqueles que eu já mencionei, materiais complementares e 8 encontros ao vivo comigo no Zoom para você praticar o seu speaking, tá? Então, ao longo desse tempo, a gente tem 8 encontros. Então, você vai estudar os módulos, você vai se dedicar, vai assistir as aulas, vai estudar os PDFs e vem para a aula para que a gente possa colocar tudo em prática, tá bom? Então, fundamental você saber tudo que está aí e que, de fato, você vai encontrar. Bom, vamos aos bônus, né? Temos aí alguns bônus para vocês. E eu coloquei um módulo, olha que legal, completo, um módulo inteirinho de travel para você estar, porque eu sei, gente, que a gente quer viajar também, a gente quer estar pronto para ir num restaurante, fazer compras, passar pela imigração, fazer um check-in no hotel, assistir peça, visitar lugares. Então,
sem você jogar o seu dinheiro fora. Porque o que eu vejo é muita gente que viaja, né? Enfim, e não consegue usufruir da viagem da melhor forma possível e acaba sendo dinheiro jogado fora. Está pagando em dólar, está pagando em euro, em outra moeda, e não vai aproveitar de tudo que aquele lugar pode te proporcionar. Então tem um módulo inteirinho de travel para você, tá bom? Completinho. Um acompanhamento semanal no grupo do Telegram, e é por isso que eu falei que as vagas são poucas, porque eu vou acompanhar um a um no grupo do Telegram. Vocês podem me enviar dúvidas, enfim, sugestões, eu posso corrijo, dever de vocês, a gente pode praticar ali o áudio, né, o seu listening e o seu speaking também. Então, por isso que são poucas vagas, porque eu preciso dar essa atenção individual. E para os 10 primeiros, 6 mentorias individuais. Olha que legal. 6 mentorias comigo individuais para os 10 primeiros, tá bom? E aí essas mentorias a gente vai desenvolver uma série de outras coisas, enfim, estratégias também, de acordo com o que você precisa, de acordo com o que você, de fato, tem interesse em desenvolver, tá bom? Bom, e aí, né? Qual o investimento necessário para o Up You Go Business English? Prestem atenção, gente. Qual o investimento necessário para o Up You Go Business English? Olha isso. Prestem atenção aqui. Um curso de 12 meses, de 1 ano, com uma série de coisas, de tópicos que vão muito além do inglês para você. Por R$ 997 à vista ou 12 parcelas de R$ 97. Gente, pensa que é menos do que você gasta numa saída à noite, numa pizza, por mês, né? Com a sua família, para jantar fora. É muito menos. Então, coloca na balança esse investimento, né? Coloca na balança o que você vai deixar de alcançar por não ter esse inglês todo completo, preparado, do dia a dia que você precisa, e o investimento que você precisa fazer aqui. Tá? Então, é uma chance de ouro que você tem de investir em você. Lembra que a gente falou, se você investe em você, a empresa percebe que ela também deve investir em você, na sua qualificação, no seu conhecimento. É um investimento em conhecimento, na sua qualificação, no seu aprimoramento, para você se destacar cada vez mais no ambiente de trabalho, para você atingir e galgar aí uma série de benefícios mais para frente, como esse meu aluno que está dependendo do nível B2 para ganhar a promoção no trabalho, tá? Então, eu tentei organizar um curso que caiba dentro do seu orçamento, em que você consiga estudar, tá? Eu sei que a nossa rotina é muito doida, mas que você consiga estudar. E caso, né, vamos lá, se você comprar o curso e mudar de ideia, surgiu um imprevisto, teacher, não vou poder fazer agora, aconteceu, enfim, uma tragédia, não sei, qualquer coisa que de fato seja relevante para você não estudar, você tem 7 dias de garantia. Então, você vai comprar, vai entrar lá, vai ver tudo que tem, todo material que eu selecionei, todas as aulas, e aí se você disser, não é para mim, o que eu acho difícil, tá? Você tem 7 dias para desistir dessa jornada e eu te devolvo, eu reembolso todo o seu dinheiro, tá? Todo o seu investimento de volta, tá bom? Então, é isso que eu quero que você tenha em mente. Tem uma série de benefícios, tem um curso completo para você de business, de inglês para o seu crescimento profissional. Então, é isso. Eu quero contar com você nessa jornada, tá bom? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, a gente está chegando ao fim. Para que eu possa concluir com vocês, se mesmo, gente, após todos esses benefícios que eu te mostrei, você acha que não chegou a sua hora, tudo bem, acontece. Eu sei muito bem que você precisa querer, tem que querer. Se não quiser, se não estiver vindo de dentro, não vai dar certo, né? Se você de fato não enxergar as mudanças e as oportunidades que estudar inglês, que fazer o Up You Go Business English vai te trazer, então, de fato, não é para você, né? Mas
é minha responsabilidade te dizer aqui o que pode acontecer se você tomar essa decisão, né? A gente sabe que quem está aqui, se você se inscreveu, se você participou da aula, se você demonstrou interesse, é porque você quer, é porque você precisa, é porque você sabe que o inglês vai transformar a sua vida, né? E aí isso pode acontecer, por exemplo, com você, o que aconteceu com o meu aluno Júlio, no ano passado, que aplicou para uma vaga num banco de investimento, ele é economista, e não passou para a vaga porque ele tinha todas as skills necessárias, mas não entrou na vaga porque não tinha o inglês suficiente que o banco solicitava. Então, foi oferecida a ele uma vaga inferior, com um salário inferior, e ele acabou aceitando. E se arrependeu, né? E aí veio estudar. Por quê? Porque o inglês dele não estava pronto. Por que o inglês dele não estava preparado, né? Então, é esse cenário que você quer ver? Agora, imagine o cenário oposto, você pronto, você preparado, com o seu inglês ali, ó, tinindo, e você ser promovido, ganhar a promoção que você quer, viajar com a sua família, poder prover condições melhores para a sua família, porque você tem o inglês e você se destaca no seu ambiente de trabalho, tá? Lembrando, gente, que isso é para todo mundo. O Up You Go Business English não é para quem já tem um nível de inglês top, muito pelo contrário, é para todo mundo. Então, você que tem pouco contato com o inglês, que teve pouco contato com o inglês, que tem um inglês mais básico, você que já tem um inglês mais intermediário, você que tem um inglês avançado, a gente tem ali estratégias para todo mundo, tá? Para você, enfim, se posicionar melhor. A gente sabe que hoje o mundo é outro, né? Então, assim, o que você vai deixar de atingir, o que você vai deixar de alcançar oportunidades se você não estiver preparado, elas são enormes. Eu acho que todo mundo aqui sabe disso, né? Então, vamos lá. Se você quer ser surpreendido positivamente com a quantidade de portas que o inglês vai te abrir aí fora, clique no botão, compre o curso e garanta a sua vaga. Você vai ver que ele é transformador e que vai mudar a sua vida. Então, junto comigo, nós vamos atravessar essa jornada, vamos chegar do outro lado através do inglês e você vai conquistar os seus objetivos, tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida, eu vou responder as dúvidas, vou responder as perguntas, estou à disposição de vocês. Espero que tenha ficado tudo bem claro, que vocês tenham gostado e que eu possa contribuir aí para a sua jornada de crescimento. Então, um beijo e até daqui a pouco. See you!